O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São João capítulo 10, versículos 1 ao 10. Saudação amigos e amigas, saudação senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato e agradeço a você pela sua presença. Domingo do Bom Pastor. O Domingo do Bom Pastor ele é celebrado tanto na Igreja Católica Romana, como também na Igreja Católica Ortodoxa. E também você vê o Domingo do Bom Pastor acontecendo, antigamente acontecia no segundo domingo da Páscoa, depois do Vaticano II, ele passou para o quarto domingo da Páscoa. Embora depois, mais tarde, São João Paulo II vai colocar a festa da misericórdia no segundo domingo. Então, a gente quando fala em pastor, com todo respeito aos pastores que nós temos, nós falamos em pessoas que naquele contexto histórico era vista como pessoas assim, que não eram honestas, que não eram religiosos, que não tinham tempo para a religião. A gente quando fala em pastor hoje, a gente fala, aqui no Brasil sobretudo, a gente fala em pessoa que está disposta a viver uma religiosidade. E no quarto domingo da Páscoa, a igreja quando coloca diante da gente o Domingo do Pastor, e coloca uma pergunta simples e desconfortável: de quem é a voz que estamos seguindo? Essa é a pergunta. Essa é a interrogação que nós devemos responder. O Evangelho de João 10, 1 ao 10, não é qualquer evangelho. É o evangelho que muita gente gosta de usar, que muita gente gosta de citar, sobretudo o versículo 10 do capítulo 10. A gente vendo isso na realidade que vivemos, não é apenas poesia religiosa, é um confronto. Quando Jesus fala que eu vim para que todos tenham vida, ele traz para nós uma interrogação. E o confronto entra no campo para fazer, vamos dizer assim, um questionamento. Qual o tipo de vida que nós estamos defendendo? A gente olha a liturgia de hoje, primeiro a gente vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14a, depois versículo 36 ao 41. O Salmo é o Salmo 23, entre parênteses, 22, na Bíblia de origem Septuaginta 23, na Bíblia de origem judaica 22. A segunda leitura, a primeira Pedro, carta de São Pedro, é isso, capítulo 2, versículo 20b ao 25. E o Evangelho, que nós estamos já comentando alguns fatos, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 10. A gente entra nesse contexto que a gente tem que se perguntar. Lembrando que esse Evangelho, ao contrário do que o pessoal pensa, ele é confronto. Jesus não entra no campo para fazer carinho nas ovelhas. Ele entra para denunciar ladrões, mercenários e o sistema que rouba a vida. E a liturgia de hoje não deixa a gente fugir. Junta isso com o Atos dos Apóstolos, com o Salmo 23, com a primeira Pedro. Ou seja, não tem como a gente espiritualizar demais. Não tem como a palavra de hoje não encostar a gente na realidade. E detalhe, ainda hoje a gente vai ecoar o Espírito e o envio do ressuscitado. E aí Jesus deixa isso bem claro lá em João capítulo 20, versículo 21, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí essa é a saudação inicial da carta, da mensagem dos bispos do Brasil ao povo de Deus. Os bispos que estiveram reunidos em Assembleia lá em Aparecida esses dias atrás. E agora, olhando para a nossa liturgia, a gente olhando para a realidade, os bispos colocaram algumas coisas que nós devemos reconhecer. Ele fala da importância do batismo. Você leia o documento aqui no nosso blog, denonato.blogspot.com. Quem está no YouTube, eu vou colocar aqui embaixo o link para a leitura do documento dos bispos, a carta ao povo de Deus que os bispos fizeram. Agora em Atos 2, Pedro não faz discurso bonito. Ele fala a verdade. E o texto diz que o povo ficou transpassado no coração.
A palavra de Deus, o evangelho que nós lemos, não serve para informar, serve para nos desinstalar. A reação do povo é direta. O que devemos fazer? E Pedro não responde com teorias, não responde com palavras pesadas. Ele chama a conversão. Conversão concreta. A mudança de vida, a mudança de atitude, a entrada na comunidade. E aqui aparece o primeiro critério do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele não manipula, não adula, não faz média. Ele conduz a verdade mesmo quando dói. É muito comum você ver aí padres e bispos e também diáconos e pastores evangélicos e outros mais querendo adular esse ou aquele grupo para poder ficar bem. Recentemente estamos tendo uma polêmica aí do Frei, famoso da internet de madrugada, e alguém perguntou: e o que você acha? Eu só acho que a gente não pode usar o evangelho para afrontar, para atacar, para ofender, para dizer que o outro vai para esse ou para aquele lugar depois de morrer. Exemplo daquele padre lá da Paraíba, não é isso? Que também foi atacar aquela cantora que faleceu. Ele foi dizer que ela tinha ido para o inferno, que não devia ter dito. Porque a verdade do evangelho, ela tem que ser dita com caridade, como dizia São Paulo Apóstolo. E também o próprio Santo Agostinho vem dizer que tudo tem que ser visto e vivido com amor. Se lhe faltar o amor, como diz Paulo Apóstolo lá em Coríntios 13, é como um ruído estridente. E aí a gente olha para o Salmo de hoje, o Salmo que todo mundo gosta de cantar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu lembro até hoje do show do famoso MC Catra, quando ele cantava isso no baile: o Senhor é meu pastor. E o povo respondia: e nada me faltará. É uma frase bonita, mas não é uma frase apenas de caneca de café. O Salmo 22, entre parênteses 23, nasce no meio da dureza. Ele fala de um vale escuro, de uma ameaça real. A fé que nós seguimos não nega o sofrimento. A fé que nós seguimos, ela deve afirmar que Deus é o caminho dentro do caminho que nós estamos. O pastor, ele não vai eliminar o vale da sombra da morte. Ele vai atravessar com o seu rebanho. E aqui dá até para desconfiar de qualquer religião que promete vitória. Aquelas famosas frases que eu escuto de alguns irmãos, amigos e conhecidos meus, que falam: só vitória. Não! Só sucesso. Não! Só prosperidade. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São João capítulo 10, Isso versículos 1 ao 10. Não é salmo. Isso é propaganda, é uma teologia da prosperidade. E muita gente se apega: eu estava lá e fui na igreja, dei o dízimo, dei a oferta, e conseguiu alguma coisa. E aí você vem a 1 Pedro. A 1 Pedro mostra que o pastor não foge. Essa segunda leitura vai fundo. Cristo sofre injustamente e não revida. Não é fraqueza, é fidelidade. E hoje nós temos aí os adeptos de um cristianismo onde fala que não, tem que ter pena de morte. E Cristo foi vítima da pena de morte. Não é fraqueza você defender a vida. E aí o Papa Leão XIV sofrendo as consequências aí, as perseguições, sofrendo as consequências. Porque ele falou que a paz, ela tem que ser fruto, ela não pode ser vivida de qualquer jeito. Aí fica lá o camarada dizendo: não. E eu não vi nenhum padre midiático defendendo o Papa, mostrando a comunhão com o Papa Leão XIV. Não falo de política. Eu não comento sobre assunto político, porque a minha missão é salvar almas. Eu ouvi isso de um jovem padre. Ele não comentar de política já é política, mas ele não comenta de política. Interessante que um pastor verdadeiro, ele não abandona o rebanho. Quando aparece o lobo, quando o lobo vem sobre a comunidade.
diferente de alguns políticos, de alguns, e também vale para o campo, diferente de alguns padres midiáticos, diferente de alguns pastores midiáticos, que na primeira crise some ou diz: eu não falo de política, terceiriza a responsabilidade, coloca tudo em terceiro, em quarto, em quinto e último plano. E aí eu estou lembrando do texto que diz, né? Ereis como ovelhas desgarrada, mas voltar-se ao pastor. O pastor é Jesus. E a gente, quando fala em pastor na Bíblia, a gente vai encontrar desde Abel, que é o primeiro pastor, vítima de Caim, até Davi, pastores e pastoras, porque a própria família do Labão era de pastores e pastoras, embora queiramos negar isso. E aqui entra algo muito humano. Seguir a Cristo não é fugir da vida. Seguir a Cristo é reorganizar a própria existência, mesmo com nossas feridas. Aí a gente lembra de Gaudium et Spes, quando a igreja diz as dores, os sofrimentos, a angústia dos homens nesse tempo também são as dores e a angústia do povo da igreja. Nós, como membros da comunidade, padres e pastores, bispos, diáconos, quem tem a função de pastorear também deve assumir a dor do povo como se fosse sua. E aí a gente lembra que estamos aí na campanha contra as caras 6x1, estamos pedindo que seja 5x2 e, se Deus te permitir, até 4x3. E aí tem um grupo que diz: não, deixa pra lá. Mas, gente, como é que você vai no culto, na missa, vai parecer aqueles pastores lá da Bíblia que não tinham tempo para ir no culto e por isso eram criticados, taxados, questionados? Não eram fiéis ao reino de Deus? E aí chega a carta de João, não é a carta não, o Evangelho de João, no seu capítulo 10, versículo 1 a 10. A porta, o pastor, o mercenário. Nós temos no Evangelho aqui palavras que nós devemos olhar. Jesus diz que ele é o bom pastor, ele diz que ele é a porta, ele diz que não é mercenário e fala que teve um camarada que vem para roubar, matar e destruir. A gente, quando fala do pastor e a porta no contexto bíblico, onde o pastor fazia umas construções de pedra, onde ele levava as ovelhas e ele deitava na entrada desse redil, desse espaço, onde ficava o curralzinho, né, de pedra. E aí ele ficava ali deitado. E se o ladrão viesse, ou o mercenário viesse, ou o lobo viesse, tinha que passar pelo pastor. Então, se alguém pulasse e entrasse pelo outro caminho, não era o pastor e não era a ovelha. Muitas vezes temos que tomar cuidado para que a gente não entre por outros caminhos. Jesus diz hoje, né? Eu sou a porta. Isso é muito forte. Ele está dizendo que o acesso a Deus não passa por um sistemas fechados no modelo capitalista, no modelo ideológico, político. Não passa, muitas vezes, por certas práticas institucionais, preocupado se tem 5, 6, 7, 8, 10 velas. Uma coisa que a igreja já superou no Vaticano II, mas hoje volta com muita força. Tive numa igreja, numa missa, que o bispo estava para tirar, montar, aparecia até a mesa do altar, aparecia com misericórdia, muita vela. Tem que botar 7 velas, porque o bispo, vai se lascar, desculpe eu falar isso, mas tem que falar. Aí, preocupado com o número de velas, no altar esquece de olhar no lugar de fora o número de velas que são caídas, que são os falecidos para o sistema, são os vítimas da sociedade, mesmo que você questione, aqueles que estão à margem de tudo, mas essas velas você não quer ver. Aqueles que vivem em estruturas excludentes. A caminho da comunidade você encontra um bocado de gente caída, mas você está preocupado com quantas velas vai colocar no altar porque o bispo vem. A caminho da comunidade você encontra um bocado de gente precisando de uma palavra, mas está preocupado se vai usar capa, se vai usar casula, se vai usar estola, se vai usar túnica, e qual seria a cor e se tem ou não tem aquela cor e tudo. E é mais ainda. Jesus, ele denuncia quem não entra pela porta.
Quem não entra pela porta é um ladrão. Ou seja, existem lideranças religiosas que rouba, que explora, que usa a fé. Está preocupado em comprar avião, está preocupado em bater meta. Bispos verdadeiros CEOs, eu sei porque eu conheço, preocupados em ter um caixa forte, a igreja tem que ter estabilidade financeira. E vamos ser sinceros, quando a religião, quando a igreja vira mercado, quando o púlpito vira palanque, quando a fé é usada para manipular, já não é o pastor falando. E a CNBB, esses dias na Assembleia, um dos bispos, um dos estudos foi a teatralização da fé. Quase não saiu. Muitos preocupados em ter luzes. Estive numa paróquia aí recentemente, onde o padre está preocupado. Eu até falei para o mesmo paróquia, parece até o fundo da igreja, ele reformou lá o presbitério. Eu falei, cheio de luz, eu falei, ih, tá parecendo um boate. Como é que é? Já foi? Eu falei, já fui, eu sei como é que é. Para quem não sabe, eu já trabalhei fazendo um evento de show, então sei. Ali já não tem mais a simplicidade da igreja que tinha que ser. E quando o pastor fica preocupado em ter status na internet, em ter quantos mil seguidores, já não é o pastor falando. Vamos dizer assim, é a mídia se caçando. E o mercenário está ali querendo likes. Mas eu quero like também, mas não sou pastor também não, tá? Sou apenas uma ovelha desgarrada do rebanho, uma ovelha cabeçadora. E como diz meu amigo lá, o padre Carlos Henrique Medici, agora não está mais no ministério, ele dizia, tem uns que são bodinhos, cabeça duras, mas são bodinhos. O interessante é que o mercenário tem uma marca simples. Quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, ele não fica, ele mete o pé. E a gente, olhando para as mensagens dos bispos do Brasil, entre o ideal e o desafio, é nesse contexto que a mensagem da CNBB, lançada na última sexta-feira, que os bispos estavam em assembleia lá em Aparecida, vem como chamado importante. O pastor tem que estar em comunhão. E aí eles lembram em comunhão com o Papa Leão XIV, na linha do Papa Francisco. Os bispos nos alertam e nos chamam para uma igreja que vive a sinodalidade. Uma igreja que escuta, que acolhe e serve. 3 coisas. Se a igreja perder isso, deixa de ser igreja. E os bispos ainda falam de paz, de unidade e principalmente de cuidado com os pobres. Um dos bispos nos lembrou que hoje tem muita gente querendo ser católica, mas lhe falta olhar que a igreja ela sempre aponta para os pobres. A igreja sempre vai apontar para a realidade humana, aonde nós devemos ser agentes de transformação. Não a partir da nossa ideologia política, não interessa se é esquerda ou direita, mas a partir do Evangelho de Jesus. E outra coisa que os bispos nos lembram, como o Papa Francisco nos lembrava sempre, o cuidado com a casa comum. Mas tem pessoas que dizem, não, eu vou morrer mesmo, que a terra que se exploda. E tudo isso é necessário. Mas vai ter minha opinião. Se nós, como igreja, bispos, padres, leigos, diáconos, religiosos, povo em si, se isso não virar uma prática nossa, vai virar aquele documento que nós colocamos na gaveta da sacristia, que nós colocamos na gaveta do escritório, que nós guardamos em nossas casas. Ah, o bispo falou bonito. Aí é um documento para a gente ler aqui na internet e dizer, olha que coisa legal. Porque, infelizmente, ainda temos essa polarização dentro da igreja. Ainda temos o clericarismo. Ainda temos jovens sem espaço. Ainda temos a fé usada para sustentar discurso de poder. Então, inclusive praticada por bispos. Então, a mensagem é muito boa. Mas ela nos cobra. Não cobra os bispos somente não, tá? Ela nos cobra como igreja coerência. Como o Evangelho nos cobra. O interessante tanto o Evangelho de hoje
como a mensagem dos bispos, nos converge, nos leva, nos traz, nos aponta para uma pergunta simples e séria. Qual voz estamos seguindo? A voz do pastor que diz que veio para que tenhamos vida e vida em abundância? A voz do pastor que gera a vida, que busca a justiça, que busca a verdade? Ou a voz dos mercenários que gera medo, controle, exploração, divisão? Com todo respeito, aqui não tem meio termo. Ser ovelha não é ser alienado. Ser ovelha é saber discernir. Ser pastor não é carregar título, não é carregar o nome, que nem aquele jovem padre que exigiu que chamasse ele de padre porque ele tinha recém-ordenado. Ser ovelha é cuidar da vida concreta. Ser igreja não é ocupar espaço dentro do espaço. Eu lembro até hoje da história da dona na catedral, também na minha paróquia de origem. Uma senhora, num certo dia, num certo tempo, alguém sentou num lugar, ela mandou a pessoa levantar que aquele era seu lugar. Depois de fazer sair todas as suas igreja é servir. Ele caminha na frente delas. Também com um pouco de alegria. Também sério quando precisa ser sério. E a ovelha escutar o grito da realidade que nós vivemos. Talvez alguns gritos que nós escutamos midiáticos não seja o pastor. Talvez seja outra coisa. Não porque usam batina, usam a estola, não porque carregam um mitra, um báculo, vai falar às vezes como pastor. Muitos desses aí estão preocupados em ser empresário. Não é porque tem uma Bíblia bonita, um terno bem cortado, que é pastor. Alguns desses aí são verdadeiros mercenários, preocupados em manter uma estrutura de poder. A gente tem que aprender a discernir. E que o bom pastor nos dê ouvido atentos, um coração inquieto. O bom pastor que é Jesus. Esse sim é o bom pastor. E uma coragem para colocar em prática o seu evangelho. Porque no evangelho, quem escuta de verdade, muda de vida, muda de atitude. Que possamos nós também, nesse dia dedicado a um bom pastor, rezarmos, orarmos, pedindo a Deus que nos mande bons pastores. Não pastores preocupados em ter um iPhone tipo X ou Y. Não preocupado em ter status. Mas um pastor que tenha coragem, tenha disponibilidade para testemunhar o reino de Deus aqui. Rezar pelas vocações, os bispos lembraram isso na mensagem também, é você não centralizar, não colocar como ênfase a vocação de fulano ou ciclana é mais vocação do que a sua. É você reconhecer que todas as vocações têm sua importância, têm sua, vamos dizer assim, a sua capacidade de nos fortalecer. Caríssimos e caríssimas, eu agradeço a sua paciência, a sua audiência, a sua presença. Eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, também se inscreva no nosso canal lá no WhatsApp, siga a gente no WhatsApp, agora tem lá o canal no WhatsApp, então segue a gente lá também. Nossas redes sociais já estão aí os links aqui embaixo para quem nos segue. Também tem aqui em cima no YouTube, também você tem alguns vídeos nossos, não deixe de compartilhar, de comentar, para que a gente não desanime, que às vezes bate um desespero, a gente pergunta, bom pastor. E eu digo de antemão que a nossa vocação não é apenas ser uma ovelha, como dizia do Zé Carlos Cibola, não é ser aquela pessoa que segue e diz assim, bé, bé, bé. Não. É uma ovelha que faz assim também. Questiona. Uma ovelha questionadora, essa possivelmente será afastada do retiro. Para por aqui, já pediu o seu like, peço que você nos ajude a continuar produzindo. Amanhã cedo estaremos juntos novamente. Eu sou Daniel Nonato, uma ovelha assim, cheio de feridas, precisando às vezes do bom pastor para cuidar. Mas também uma ovelha cabeça dura,
precisamos que o bom pastor nos ajude a amolecer a cabeça e nos deixe o coração. Deus nos abençoe. Que eu escute a tua voz e te siga.